E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje em sistema de transmissão de dados nós vamos falar sobre a codificação digital. Bom, na codificação digital você tem que lembrar dos tipos de dados, né? Quais são os dados? Você tem dados, né, que são texto, você tem dados que são números, você também terá dados que são as imagens, né? Você tem áudio e também tem, claro, né, vídeo. Né? Então todo esse tipo de elemento, né, de alguma forma, na hora que você vai transmitir, né, esses dados, eles terão que passar por algum processo. E é aí, né, que nós trabalhamos com as memórias. As memórias, né, elas armazenam, né, sequência de bits. Né? Esses bits, né, de modo geral, serão trabalhados, né, memorizados, enviados, processados, né, e devolvidos ao seu formato original. Né? Então, na sequência de bits que nós transmitimos, né, elas carregam informações que são de um lado codificadas e do outro lado decodificadas. Bom, o processo, né, é responsável por gerar o sinal digital, né, é chamado de codificação de linha. Né, e é ele quem vai converter os dados digitais, né, os textos, os números, vídeos, né, áudio, em sinais digitais que serão transmitidos ao longo do enlace, ao longo do caminho, né, entre emissor e receptor. Né? Então a codificação de linha é ela quem converte, né, tudo aquilo que se está a transmitir em uma determinada sequência de bits. Bom, então de um lado nós teremos o emissor, né, que vai ser o responsável por criar os dados codificados, né, num sinal digital. Então nós figuramos aqui no emissor, né, a figura do codificador. E do outro lado, no receptor, né, os dados serão recebidos e terão que ser recriados, né, eles terão que ser decodificados. Né. Então, no emissor, nós associamos o codificador e no receptor, associamos o decodificador. Bom, de modo geral, né, em muitas vezes você vai conhecer esse processo não como codificação e decodificação, né, mas sim também como modulação e demodulação, porque você modula o sinal, né, no envio, né, e demodula esse sinal. Então, de modo geral, o processo codificação-decodificação também pode ser entendido como processo de modulação e demodulação. A diferença é que neste caso, né, do modem, nós temos a transmissão em banda base, né, ou seja, nós não inserimos uma portadora para enviar o sinal junto. Bom, né, a codificação do sinal, né, em banda base, né, ela vai ser classificada de duas formas: duração do pulso, né, e na polaridade do pulso. Tá? E muito importante, né, por vezes, né, o sinal ele vai ter codificação tanto na duração do pulso quanto na polaridade do pulso. Né? O que significa isso? Bom, então quanto à polaridade do pulso, nós teremos que observar, né, se o sinal é só positivo, só negativo, como que é a inversão dessa polaridade. Com relação à duração do pulso, nós teremos que verificar, né, se o sinal que representa o bit 0, o bit 1, se tem algum retorno, né, se ele se mantém com o mesmo comprimento durante a transmissão. Né, e muitas vezes nós teremos também, né, a Bom, mas o que significa isso? Bom, por exemplo, quanto à polaridade do pulso, nós teremos que verificar, né, se ele é simplesmente positivo, positivo e negativo, como é essa inversão de polaridade. Né? Com relação à duração do pulso, nós teremos que ver a largura desse pulso, né, se ele se mantém com o mesmo comprimento durante a transmissão ou se tem variação durante, né, a transmissão de determinado bit. Teremos também, muitas vezes, né, a combinação das duas características, ou seja, variação tanto na duração do pulso quanto na polaridade do pulso. Bom, vamos analisar aqui uma classificação, né, quanto à duração do pulso. Bom, na classificação de duração do pulso, basicamente nós teremos duas opções. Né? A primeira é o NRZ, é o Non Return to Zero. No caso, o bit 0 é dado como um pulso off, o bit 1 será um pulso on, ocupando todo o intervalo do bit, e por isso, né, como o bit ele é sempre completo, né, o bit 1, este sinal ele não retorna ao zero. Então, por isso ele é chamado de NRZ, Non Return to Zero. Bom, temos então, né, o oposto dele, né, que é o RZ. No caso, o bit 0 é sinalizado por uma não mudança, ou seja, não tem nenhum pulso representando o bit 0.
O bit 1 vai ser dado por um pulso ON, né, pode ser tanto positivo quanto negativo, só que ele só vai ocupar meio intervalo do bit, ou seja, por esse fato, né, por ele voltar no meio do intervalo para a posição 0, né, ele é chamado então de Return to Zero. Então esse é o modelo RZ. Bom, uma outra classificação é com relação à polaridade do pulso. Vamos verificar qual é esta classificação. Nós temos os sinais do tipo unipolar. Neste caso, né, os níveis de sinais vão estar todos acima do eixo. Então ele vai ser todo ou positivo ou todo negativo. Bom, nós temos aí, né, que o sinal então ele terá a mesma polaridade, né? Tanto o bit 0 quanto o bit 1 estarão de 0 acima ou de 0 abaixo. Nós nunca teremos sinais positivos e negativos, né, com um sinal unipolar. Bom, com o sinal polar, né, nós temos então níveis de tensão entre, né, os dois lados. Né? Nós teremos tanto sinais positivos quanto sinais negativos. Então temos tensões acima e abaixo do eixo. Bom, os sinais polares, né, eles têm basicamente representação opostas. Então, se o 0, né, representando o bit vai ser menos V, o bit 1 será representado com mais V. Então, eles são completamente opostos. Né? Não tem aqui a parte 0, né, representando o bit 0. O bit 0 tem um nível de tensão, né, e o bit 1 também tem um nível de tensão. Esses bits normalmente, né, eles são o que? Espelhados. Né? O que acontece acima do eixo para um bit ocorre da mesma forma para o outro bit, só que do outro lado do eixo. E a outra classificação é com os sinais bipolares. Né? No caso, um sinal bipolar, ele vai ter, né, três tensões, né? Ele é bipolar, mas ele tem três tensões. Mas de onde vem, né, a questão do bipolar? É que os sucessivos bits né, vão ser representados com pulsos de polaridade alternada. Então o bit 0 vai estar, né, representado ali no 0, mas o bit 1, né, ele terá duas representações. Então ele é bipolar porque ele apresenta duas polaridades para representar um mesmo bit. Bom, vamos analisar aqui, né, alguns exemplos de sinais digitais, né, para podermos, né, aplicar as classificações. Então eu tenho aqui, por exemplo, 4 sinais digitais. Né? Bom, se olharmos esse primeiro sinal aqui, né, vamos observar que o bit é sempre todo preenchido. Né? O bit 1 está sempre, né, preenchido com 1, o 0 sempre preenchido com 0 e assim sucessivamente. Esse segundo exemplo, né, nós temos que no meio do bit, representação para o 0, ocorre uma queda de sinal. No bit 1, a mesma coisa. Então esse sinal ele não retorna ao 0. Este sinal ele retorna ao 0. Se olharmos agora os outros dois exemplos, né, nós temos que o bit 0 e o bit 1 estão sempre todos preenchidos. Todos preenchidos. Então, neste caso, né, este primeiro sinal ele é NRZ, Non Return to Zero. O segundo, né, aqui à direita, ele retorna ao 0. Então, ele é um sinal do tipo RZ. Né? O terceiro, aqui à esquerda, ele também é do tipo NRZ, né? E o quarto exemplo também NRZ. Então aqui eu tenho 3 exemplos que não retornam ao 0, o bit é todo preenchido, e um sinal com o bit retornando, né, ao ponto 0 no meio, né, da transmissão. Bom, então, e a classificação, né, desses sinais com relação à polaridade? Bom, se observarmos este sinal, a polaridade do sinal está sempre acima do eixo. Este sinal tem sinais tanto positivos quanto negativos, positivos e negativos, positivos e negativos. Então, este primeiro sinal ele é classificado como um sinal unipolar, porque apenas um polo de tensão está sendo utilizado na transmissão dos bits 0 e 1. Bom, e este segundo exemplo? Né? Nós temos observado o seguinte, né? Observe o bit 1, né, nesta configuração, o bit 1 nesta configuração. Né? Se observarmos, né, o bit 1 tem a mesma representação. E o 0? O 0 ele é exatamente uma oposição, um espelho, ele é um sinal contrário ao bit 1. Bom, e neste sinal, a mesma ideia. Nós temos aqui que o bit 0 tem uma determinada tensão, o bit 1 também tem uma determinada tensão, e elas são exatamente opostas. E neste sinal, se observarmos, o 0 é sempre 0, mas o bit 1, né, em determinado momento, ele tem a polaridade positiva. Em determinado momento, ele tem a polaridade
negativa. Então, classificando aqui esses sinais, este sinal aqui, ele é um sinal polar. Por quê? Você tem oposição, né, simetria entre o sinal do bit 0 e do bit 1, com tensões opostas. Este segundo exemplo também é um sinal polar, porque o bit 0 e o bit 1 também apresentam tensões opostas. E este último exemplo, ele é um exemplo de um sinal bipolar. Por que bipolar? Porque o bit 1 tem duas formas de representação. Bom, galera, com relação à introdução aí, né, à codificação digital, né, apresentando, né, uma classificação geral com relação à duração do pulso, né, com relação à polaridade do pulso, né, e analisando algumas combinações, alguns exemplos, né, dessa codificação digital. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Que todos estejam bem. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal.